Paz do Senhor Jesus. Fico muito feliz por estar aqui mais uma vez. Já me sinto de casa, alguns rostos aqui eu não me recordo. Os irmãos já sabem, né? Somos da igreja Catedral do Pentecoste, uma igreja missionária que nasceu em Moçambique. Pastor presidente, pastor Ezequiel, missionária Diriane, pastor local presbítero Anderson e missionária Franciele. Meus irmãos, quem aqui tem alguma dúvida da sua salvação? Creio que ninguém. Se estamos aqui é porque temos plena certeza de que logo logo o nosso Senhor vai nos tornar a levar para casa. Quem aqui tem dúvidas de que Deus fará acontecer isso em nossas vidas? Isaías vai dizer que na morte do rei, os serafins estavam adorando, clamando sobre o trono do Senhor, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está repleta de sua glória. Meus irmãos, quem nos acompanha sabe que eu sou um pregador que na maioria das suas mensagens trago mensagens cristocêntricas, inspiradas pelo nosso Senhor. Mas quando a pastora me convidou para estar ministrando aqui, eu orei ao Senhor e Deus me deu uma palavra que se encontra no livro de Reis, Segunda Reis. Aleluia, glória a Deus. Segunda Reis, do seu capítulo 3, vamos estar lendo juntos. Uma mensagem da qual tem alguns ensinos e aprendizados para nós. Segunda Reis, capítulo 3. Todos encontraram, meus irmãos? Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai ou sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal, que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levará a Israel a cometer, e deles não se afastou. Ora, Messá, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos, e pagava como tributos ao rei de Israel 100.000 cordeiros, Elã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo o Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu: sim, eu irei. Serei teu aliado, e os meus soldados os teus soldados, e os meus cavalos os teus cavalos. E perguntou: por qual caminho ataremos? Respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom, e depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora, será que o Senhor ajuntou a nós, a estes 3 reis, para nos entregar nas mãos dos moabitas? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor
para que possamos consultar o Senhor por meio dele. Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram para falar com ele. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Queridos irmãos e irmãs, o texto da qual nós acabamos de fazer menção em ler revela para nós um período em que Israel foi dividido entre o reino norte e o reino sul. Eu quero rapidamente contextualizar os irmãos. Tentarei ser o mais rápido possível e até temático nesta mensagem da qual o Senhor colocou em meu coração. Uma mensagem com diversos ensinamentos e aprendizados para nós. Mas me permita contextualizar, porque algumas pessoas não conhecem a distinção acerca das mensagens que era dada para cada época e cada reino naquele tempo. No tempo de Salomão, o reino foi dividido. O reino norte passaria a se chamar Israel. A sua capital seria Samaria. O reino sul passaria a se chamar Judá. A sua capital, Jerusalém. A palavra do Senhor vai dizer que tendo Acabe reinado por longos períodos, um rei que não foi reto perante o Senhor, um líder que não agradou a Deus na sua jornada e caminhada, tendo feito aquilo que era mal, pastora Raulena, aos olhos do Senhor, junto com Jezabel. A Bíblia vai dizer que, morrendo Acabe e morrendo Jezabel, seu filho Jorão vai assumir o trono do reino norte. Porém, a palavra do Senhor vai dizer e revelar para nós que, tendo acontecido isso, os moabitas vão se rebelar contra o reino norte. Eles não querem mais ficar sob o jugo do imposto. Eles não querem mais ficar debaixo da autoridade de Israel. E a palavra do Senhor vai dizer que eles vão manipular a ir à guerra contra o reino norte. Eles começam a selecionar os seus cavalos, carruagens e cavaleiros. Eles estavam dispostos a resolver na guerra. A Bíblia vai dizer que, tendo chegado esta notícia ao reino norte, até Jorão, a palavra do Senhor vai dizer que Jorão, em vez de consultar ao Senhor, preferiu dar ouvidos aos profetas do seu pai, aos profetas de Baal. E ele começa a calcular o seu exército. Ele vai fazer uma revista no seu exército para ver se tinha poderio militar suficiente para ir à guerra contra os moabitas. E vendo ele que não tinha poder, não tinha capacidade o suficiente para ir à guerra, ele vai mandar uma mensagem para o rei do reino sul, Jeosafá, que era um homem que era prestativo, presente no caminho do Senhor. Teve algumas falhas.
Mas era um homem que era cristão, crente nos caminhos do Senhor. A Bíblia vai dizer que ele vai fazer essa aliança com Jeosafá. E Jeosafá vai convocar o rei de Edom, os edomitas, e conjecturando entre eles vão descer para o deserto. Será que Deus não estava por perto para que eles pudessem consultar naquele momento? Será que se eles tivessem consultado a Deus, a guerra teria acontecido naquele momento? Será que se eles tivessem pedido a estratégia a Deus, não teria evitado um grande conflito naquele momento? Será que a mão poderosa, o braço estendido do Senhor, não seria mais do que suficiente para devastar o exército inimigo naquele momento? Nenhum dos 3 reis, nenhum das 3 lideranças vai consultar ao Senhor. Eles vão descer ao deserto, eles vão caminhar por conta própria, e a Bíblia vai dizer que eles vão marchar durante 7 dias e vão se perder no deserto. Eles vão ficar rodando, eles vão ficar rodando. O suprimento vai acabando, é deserto. A água vai ficando escassa, é deserto. Os animais vão perecendo porque é deserto. Os reis começam a murmurar. Por um lado, Jorão, um rei murmurador, profundamente idólatra, que desonrava a Deus. Do outro lado, Jeosafá, um rei que só queria ouvir a voz de Deus. Quanto mais Jeosafá honrava a Deus, tanto mais Jorão o desonrava. Meu Deus. É, Senhor. Quanto mais um queria ouvir a voz de Deus, mais o outro culpava. É, Jesus. Porque muitas pessoas estão querendo tomar decisão por conta própria. Meu Deus. Muitos chefes de famílias É, papai. estão querendo tomar decisões sem consultar a Deus. Está buscando uma mudança, consultor a Deus? Meu Deus. Está buscando algo novo, consultor a Deus? Meu pai. E aí quer culpar a Deus depois que quebra a cara. Meu Jesus. Porque desde que o mundo é mundo, nós tendemos a colocar a culpa em Deus. Gênesis, Deus vai se aproximar de Adão. Deus vai falar, meu amado irmão, para Adão: Adão, por que comeste do fruto que eu pedi que você nem tocasse? Adão vai olhar para Deus: foi a mulher que tu me deste. Olha a transferência da responsabilidade, pastora Rolando. Jesus é forte. Foi a mulher que tu me deste. Meu Deus. Tu me deste. Tu que fez. Deus vai chegar até a mulher. E aí? Por que comeste do fruto que eu pedi que não comeste? E a mulher vai dizer: foi a serpente. Foi a serpente que me enganou. Transferindo a culpa de novo. Meu Deus. Se Deus tivesse chegado até a serpente e indagado, Satanás iria dizer desta maneira: a culpa é do Senhor que me expulsou do paraíso. Meu Jesus. Atribuía a queda da humanidade para Deus. Atribuiria a queda do homem para Deus. É, Jesus é forte, Deus. O Senhor me baniu. Estou só fazendo o que me compete. Meu pai.
nós tendemos a transferir a culpa das consequências dos nossos atos. Meu Jesus. Lamentações 3 vai dizer desta maneira: do que se queixa o homem, É, senão dos seus erros e pecados? meu Jesus. Lamentações 5 vai dizer: Oh, Espírito. converte-nos, Senhor, e nós seremos convertidos. Verdade, Deus. Nós que temos que se converter, nós que temos que mudar. Oh, glória, eu creio. Chega disso, irmãos. Deus não tem culpa dos nossos atos e consequências. Meu Deus. Jeremias 18. Desce à casa do oleiro, vai, e lá farei de ti um vaso novo. Não foi Deus quem quebrou o vaso, irmão. Deus não cria problemas para nós. Deus não nos coloca em situações que não seja para o propósito dele. É muita pequenez, é muita criancice, é muita falta de sabedoria, é muita falta de conhecimento atribuir a Deus as consequências pelas nossas ações. Oh, Pai querido. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Observa. Mas Josafá perguntou. Isso aqui é lindo, irmãos. Isso aqui é lindo. Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor, Meu Deus. para que possamos consultar o Senhor por meio dele? É, Pai. Enquanto um quer culpar a Deus no deserto, o outro está querendo ouvir a voz, o outro quer resposta, Isso é verdade. e não é de qualquer profeta. Glória a Deus. Aleluia. Ele deixou bem claro: é um profeta do Senhor. Amém. Glória, glória. Porque o que tinha de profeta de Baal ali, ó, É verdade. a serviço de Jorão, o que tinha de profeta de Baal a serviço de Jorão não era brincadeira. É por isso que lá na frente os irmãos vão ouvir Eliseu falar: se não fosse por conta de Jeosafá, nem a tua cara eu iria olhar. Meu Deus. Por que tu não vai procurar os profetas da tua mãe? Eita. Por que tu não procura os profetas do teu pai? Os profetas de Jezabel e de Acabe. Josafá, em meio a essa crise, em meio à crise, ele quer ouvir a voz de Deus. Eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida. Em meio à crise, Deus envia respostas. Em meio à crise, Deus intercede por vós. Amém. Deus enviará resposta em meio ao teu deserto. Deus enviará resposta verdadeira. Neste deserto, você não ficará sem resposta. Você não ficará desacreditado. Só que você tem que ter o discernimento de ouvir e compreender quando é o servo de Deus falando. É Aleluia. forte, Deus. Você tem que ter a noção e entender que Deus está falando o tempo todo, irmãos. Glória a Jesus, aleluia. Deus está falando o tempo todo. Glória. Samuel, na sua terceira chamada, amada irmã, Samuel vai falar: fala, Senhor, o teu servo te ouve. E aí, irmãos? Jó vai dizer desta maneira: Jó, em um momento de crise, Jó, em um momento de deserto, Jó, em um momento de luto, Jó, em um momento, uma situação que nenhum outro na Bíblia, abaixo de Jesus Cristo, passou. Jó vai erguer o seu rosto, vai erguer o seu rosto para o céu e vai falar. O Senhor fala uma vez
aos homens. Se eles não ouvem, o Senhor fala uma segunda vez. Se tapam os ouvidos e adormecem, o Senhor ainda em sonho está falando. Ainda em sonhos o Senhor está te revelando. Ainda em sonhos o Senhor está te visitando. Ainda em sonhos o Senhor está te dando respostas. Que teimosia é esta? Que dúvida é esta? Meu Deus. O Senhor está falando. Porém nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos. É verdade, Jesus. Precisamos estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor. Muitos não querem ouvir a voz do Senhor. Muitos preferem dar ouvidos a vozes aleatórias. Cuidado! Cego guiando outro cego. Meu Deus, é forte. Cuidado para não cair todos num abismo, no mesmo buraco. É verdade. Paulo estava sendo entregue para Roma antes de naufragar na ilha de Malta. Deus vai dar uma visão para Paulo, vai falar claramente: Paulo, o navio vai afundar, Meu Deus. o navio vai naufragar. Por quê? Porque não vão te ouvir, Paulo. Não vão te escutar. Tu é meu porta-voz, boca minha nesta terra, não vão te dar ouvido. Porém, por tu ser um servo meu aqui na terra, nenhuma vida neste navio vai se perder. Glória. Paulo vai até o convés do navio, vai chegar para o comandante e os demais que ali estavam e vai falar: vamos parar, porque assim diz o Senhor. Se continuar, vai afundar. A Bíblia vai dizer que o centurião foi até o comandante e falou: e aí, vai dar certo? Tem como? Fala que eu te escuto. E aí, vai dar? Não deu outra. Ouviu a voz do homem que não era sobrenatural. O navio naufragou, porque não ouviu a voz do Senhor. É interessante que em meio a uma crise, você começa a perceber a ação de Deus sobre nossas vidas. Olha que interessante. A palavra vai dizer que eles resolvem descer. Olha como isso é profético. Eles estão no deserto, eles estão cansados, eles estão com sede, eles estão com fome. Aí Josafá fala: precisa ouvir um servo, e não é qualquer um, é o servo do Senhor. Aí alguém se manifesta dizendo: Eliseu vive nessa região. Glória a Deus. Josafá fala desta maneira: vamos descer para com ele. Isso é tão lindo, irmãos, e tão profético, que vai haver situações na minha vida e na sua vida que, para ter respostas de Deus, vai ter que descer. Será que estamos descendo? Será que verdadeiramente estamos buscando ao Senhor? Será que estamos vindo aqui batendo ponto? Será que estamos vindo aqui por fim, por hobby? Vamos descer para ter com o profeta. Meu Deus, é forte. Para encontrar e ter solução do Senhor, é necessário descer. Se Deus está no céu, assentado no trono, irmãos, Glória a Deus. você não bota uma escada para subir até ele, não. Você desce para o vale. Ô, glória. Aleluia. Você desce para o vale para buscar o Senhor. Se Deus senta do teu lado em um trono, você não coloca outro trono do lado dele, não. Você senta no chão, você desce e você olha para aquele que é sábio. Você escuta, você ouve, você aprende e você cresce. Se Deus está na tua frente com uma coroa celestial de poder e glória, você tira a tua coroa de barro da cabeça e quebra. Porque aonde há duas coroas, não pode ter resposta. É. Forte, Deus. Romanos 11.
Paulo vai falar sobre este Deus que traz respostas. Ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento quanto do saber de Deus. Quem pode entender este Deus vivo? Quem compreende este Deus? Quem presta primeiro para Ele e depois pega de volta? Tão insondáveis são os seus caminhos e inescrutáveis os seus juízos. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as Aleluia. coisas. Tu és santo, Deus. Oh, aleluia. É interessante este texto. Este texto é muito rico. Eu meditando neste texto, este texto me causou um certo desconforto. Porque muitas das vezes procuramos resposta no mundo. Muitas das vezes procuramos resposta no amigo. Muitas das vezes procuramos respostas em lugares que Deus não quer que a gente vá. O mundo não tem resposta, irmãos. Os grandes médicos não têm a solução do problema, não têm a solução da doença. Os governantes não têm a cura do Covid. No dia, o fórum parou, os juízes se esconderam e as audiências eram online. A mão do Senhor é a resposta para tudo. Amém. Glória a Deus. E eles vão descer até Eliseu. E quando chegam até a casa de Eliseu, Eliseu vai chegar até Jorão e vai falar desta maneira: eu só vim aqui porque há um justo, porque há um servo, senão nem na tua cara eu olharia. Veja o quanto a sua presença é importante no meio dos teus. Preste bastante atenção. Veja o quanto a tua presença na tua parentela é importante. Aonde tem o justo do Senhor, aonde tem o servo do Senhor, este servo intercedendo pode aplacar a ira do Deus vivo. Deus vai pairar, vai descer, vai banquetear com Abraão. No outro dia eles vão se retirar. Abraão vai seguir aqueles homens, aqueles varões valorosos. Aquilo era uma tradição moabita, porque era costume para os judeus naquela época acompanhar o seu visitante até o fim das suas terras. E o Senhor começa a conjecturar: Abraão será o precursor da nação, dele sairão reis e rainhas. Iremos ocultar de Abraão o que vamos fazer? E quando Abraão fica sabendo, pastora, ele começa a interceder. Deus punirá o justo com o ímpio. Aí Deus vai dizer: não punirei. Aí ele fala: e se houver 50? Porque a princípio aqui ele vai perguntar: punirá o justo com o ímpio? Como ele teve resposta de Deus, ele fala: e se houver 50? Não punirei por conta dos 50. Perdoe-me, Senhor, a minha deselegância, mas se houver 40, punirá com o ímpio? Não punirei. Deus, mais uma vez, perdoe-me, meu Pai, mas se houver 30, Abraão, não punirei por amor a eles. Você entende o quanto que a presença de um justo pode aplacar a ira do Senhor daqueles que estão no caminho de trevas? Enquanto houver um homem de Deus, uma mulher de Deus, com o joelho no chão e a boca no pó, a tua casa está sendo guardada, o teu trabalho está sendo guardado, a tua parentela está sendo livrada, o teu marido está sendo protegido, a tua filha que está no mundo está sendo livrada. Enquanto houver um justo no céu. Ah, irmãos, mas é juízo. Sim, irmãos, é juízo no mundo, mas a igreja está na terra intercedendo.
É juízo no mundo, mas a igreja está intercedendo, é o papel. E a Bíblia vai dizer que Eliseu, tendo chegado naquela ocasião, vai chegar até Jeosafá e vai falar desta maneira: por conta de tu que é servo, consultarei ao Senhor. Irmãos, preste bastante atenção. Nós, como servos do Deus vivo, nós, como servos do Senhor, não devemos temer. Devemos respeitar as autoridades, mas não temer. Eliseu estava diante de um rei. Eliseu estava diante de um rei, pastora Raulena. Só que, os irmãos vão lembrar, Naamã vai até a casa de Eliseu com suas carruagens, seu poderio militar. Chegando lá, Eliseu nem sai para fora. Manda um servo, vai lá, pede para ele mergulhar no Rio Jordão, o rio sujo da época. Olha a expectativa de Naamã. Ele vai descer até aqui, porque eu sou poderoso, porque eu tenho um poderio, e é o que todos fazem. Se prostram perante mim, ele vai fazer. Eliseu nem sai de casa. Vai e pede para ele descer no Rio Jordão. Desde quando o Jordão tem poder de cura, irmãos? Aonde na Bíblia vai acontecer outro episódio desta maneira? Só uma vez na Bíblia, que foi para aquela ocasião, naquele momento e para aquela época. Entenda uma coisa: não tema, não se cale, porque Deus não ergue tapete vermelho para príncipes. Deus não ergue tapete vermelho, pastora, para reis. Não é à toa que ele é conhecido como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é à toa que Salmos vai dizer desta maneira: do Senhor é a terra e tudo que nela há. Portais se abrem, portas cobrem sua cabeça. Eis aí que vai entrar o Rei da Glória. O Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos, poderoso em batalha. A palavra do Senhor vai dizer que Eliseu manda chamar um tangedor. E isso daqui eu quero aplicar com sabedoria na igreja. A palavra do Senhor manda dizer que Eliseu vai chamar um tangedor. Tangedor aqui, irmãos, em algumas traduções, é um arpista, um músico, um tipo de adorador, mas não era qualquer adorador. Antigamente, nas guerras, os reis mandavam os levitas à frente da guerra, pois acreditavam que o poder da adoração era mais poderoso do que o poder da espada, do que o poder de qualquer arma forjada naquele tempo. E aí Eliseu fala: manda chamar um tangedor. Qual era o papel do tangedor naquela época, pastora Raulina? O papel do tangedor era atrair a glória de Deus. Preste bastante atenção. Através dos louvores. Se alegrem quando houver louvor neste lugar. Glorifiquem como se não houvesse amanhã, quando houver louvores neste lugar. Porque o Senhor falou: se vós não clamam, as pedras farão por vós. O papel do tangedor aqui era trazer a glória de Deus para aquele lugar. Crônica 7 vai dizer desta maneira: que quando o templo de Salomão foi inaugurado, não houve pregação, mas houve adoração. Foi tão poderoso que quando houve os louvores, a glória de Deus desce no templo, a glória do Senhor desce na casa, de tal maneira que quem estava do lado de dentro não conseguia ficar de pé, os que estavam do lado de fora não conseguiam se levantar. Ei, irmãos, os louvores aqui nesta casa de oração não é só para preencher culto, não. Os louvores aqui não é só para tapar buraco até o momento da pregação, não. O louvor tem o fundamento de atrair
a presença Oh, do Senhor. glória a Deus. O louvor tem o papel de atrair a presença do Senhor. Saul estava cheio de demônios. É verdade, Deus. Saul estava perseguido pela consciência maldita do engano, do erro contra o Senhor. Aí alguém fala: tem um jovem na casa de Jessé, menino valente, do passo firme, do caminhar forte, cheio de Deus, guerreiro, toca harpa como ninguém. Manda chamar. A palavra do Senhor vai dizer que quando Davi começa a manejar a sua harpa, os demônios iam saindo da perturbação da mente do rei. Oh, glória. Meu Deus. Você entende o poder da adoração? É. Glória a Deus. Deus não faz nada por pontas soltas neste lugar. Deus não faz nada por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem um porém. A Bíblia fala que quando eles começam a trazer esse tangedor, a mão de Deus vem sobre Eliseu. A mão de Deus vem sobre Eliseu em profecia e começa a dizer desta maneira: cavem covas, cavem covas, como se não houvesse o amanhã. Esta cova aqui não é cova de morte não, irmão. Em algumas traduções é: cavem lagares, cavem poços, porque vocês não verão chuva, vocês não verão vento, mas este vale, este lugar receberá água, transportará de água. Vocês beberão, seus cavalos beberão, seus animais beberão, seus soldados beberão, vocês se fartarão. Glória a Deus. No deserto adora, irmãos. No deserto clama. No deserto busca. No deserto não cessa a adoração. No deserto cava, que Ele vai enviar providência. No deserto cava, e Ele vai enviar água. Ele vai enviar respostas. Oh, glória. Em meio ao deserto, a Bíblia fala que de repente Meu Deus. desceu com tanto poder. Eles não viram sinais, não viram vento Oh, Espírito Santo. e não viram água. Aleluia. Glória. Vai acontecer Glória, glória. situações na vida de pessoas aqui que elas não vão ver sinais, Meu Deus. não irão ver sinais, mas Deus estará trabalhando ao teu favor. Aleluia. Cava em meio ao deserto, Glória. cava em meio à dificuldade. O Espírito Santo do Senhor vai dizer: quem tem ouvidos ouça Aleluia. o que o Espírito diz à igreja. Em meio à prova, cava, Glória a Deus. Aleluia. porque o deserto não é para morte, o deserto não é para matar. De repente, tudo cheio, e no dom eles se fartaram. Me faz lembrar até da época de Joel, quando o profeta fala: regozijai-vos, filhos de Sião, pois eu, Senhor vosso Deus, farei descer novamente como outrora, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho, de óleo e de mosto, e eu, Senhor, na tua vida restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. Oh, aleluia. Quando eles recebem esta água, já estou encaminhando para o fim. Aleluia. Quando eles recebem esta providência, se alegram de uma maneira que eles vão prestar o manjar. Glória, glória. Manjar aqui Glória. é holocausto em algumas traduções, e naquele tempo era de cereais. Observa, o holocausto aqui é sinal de culto, é sinal de adoração. Em meio ao deserto, eles adoraram.
Na sua adoração, Deus é abundante. Quanto mais você busca, mais Deus vai dar em abundância. E recebeu e não pararam. No meio da crise, adoraram. Holocausto, culto. Holocausto significa culto. Em meio do deserto, não cessa o culto, não cessa o louvor. A tua vida louva, irmãos. A tua casa louva. No teu trabalho louva. Na tua alma louva. Louve ao Senhor. Cava poços e oferece holocausto. Oferece sacrifício. Eu faço prova de Deus, de que Deus não vai mover a mão dele poderosa a favor da tua vida. A Bíblia fala que o exército de Moabe, já estou encaminhando por fim, estava lá em cima, pastor, observando ele do vale, porque a mensagem já havia chegado de que 3 reis haviam se reunidos para batalhar. Eles vão acampar. E sabe qual é o mais interessante? Quando eles acordam de manhã, que eles olham para o acampamento, Deus confunde o inimigo. Eles vão olhar para aquela região cheia de água, e o solo vai estar vermelho. O solo vai estar vermelho. A água parece com sangue. É que o solo da Idomeia é um barro vermelho. O historiador Flávio José vai dizer que Deus permitiu que as barragens se rompessem. Elas vieram trazendo a água do campo do inimigo. Trouxeram a água do invasor em abundância. Se misturou com o solo da Idomeia, ficou vermelho. Quando o sol bate, quando o sol raia do outro dia, pastora, a água fica igual sangue. Aí o exército de Moabe fala: nem precisamos batalhar, nem precisamos ir para cima deles. A crise no deserto foi tanto, a sede foi tanto, a fome foi tanto, que eles se mataram. Escute uma coisa: você é povo de Deus, e vocês não vão causar contenda entre si, vocês não vão se odiar. Paulo fala: vós sois membros de um corpo e templos do Espírito Santo, se reúnem como igreja para adorar. Quando o exército vai descer, largam suas armas, deixam tudo de lado e começam a gritar: já se mataram, já se destruíram, vamos pegar os despojos, vamos despojar, vamos aproveitar da terra deles. Quando eles chegam lá, para imaginar a igreja aqui, estava todo mundo tomando café da manhã, tomando água, comendo. Pegaram as suas armas, dizimaram a fio da espada os inimigos do Senhor. Aleluia. Davi, quando reinou em Israel, por ser um homem segundo o coração de Deus, todos os inimigos que se levantaram contra Davi foram dizimados a fio da espada. Muitos vão dizer que Salomão era um rei pacífico. Não era não, irmãos. Salomão não é um rei pacífico. Salomão pegou Israel próspero, sem guerra, em paz, porque o seu pai havia dizimado, junto com o general de guerra, todos os seus inimigos a fio da espada. Eu profetizo que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Eu profetizo que nenhuma arma maldita, nenhum espírito desenganado não prosperará contra a tua casa. O teu casamento não vai ser destruído. A tua casa, pela mão do adversário, não vai ser alcançada. O teu filho será um servo do Deus vivo. A tua filha servirá ao Deus vivo. A tua casa servirá ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Se a pastora me permite, eu queria que os irmãos se levantassem para poder levantar um clamor acerca desse ministério e acerca da liderança. Deus colocou em meu coração.
Vamos levantar um clamor acerca do ministério e acerca da liderança. Oh, Deus tremendo. Erga as mãos para cá, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, Deus vitorioso, fiel em batalha, a tua palavra vai dizer, Senhor, que tu, ó Deus, tem as ovelhas na palma de tua mão, e não há ninguém que possa fazer arrebatá-las da tua mão, Senhor. A tua palavra vai dizer em Isaías que antes que houvesse dia tu é, e ninguém há, não há rei, não há governante, não há príncipe que possa fazer escapar ou fugir das tuas mãos. Meu Deus, aqui está a tua serva, Senhor. Eu sei que o Senhor conhece o oculto e o escondido. Eu sei que o Senhor está lá naquele quarto, Senhor, contemplando as lágrimas. Eu sei, ó Deus, que o Senhor, meu Pai, já ouviu. O Senhor não está dando respostas. Não é porque o Senhor não quer responder, é porque é no teu tempo, meu Pai. E o Senhor fala para esta igreja: cava poços, cava, busca e oferece holocausto ao Senhor. Aleluia. E Ele vai fazer descer com abundância, Glória vai a fazer Deus. descer água Aleluia. viva. O Deus dos exércitos tem a chave dos céus, Aleluia. tem a chave do manancial do céu, e Ele vai derramar água sobre a tua vida. Aleluia. E Ele vai prosperar na tua vida espiritualmente. Glória a Deus. Não vai ser tragado, a tua alegria não vai ser tirada. Glória. Permaneça firme no Senhor. Creia nas promessas do Deus vivo, porque através da tua busca pessoas vão ser alcançadas, pessoas vão voltar para a presença. A palavra do Senhor vai dizer que Ele traz porque Ele ama. Ele prefere trazer faltando um membro, mas não deixa ser lançado no inferno por completo. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor, meu Pai, venha dar forças à tua serva. Que o Senhor, meu Deus, venha dar forças para a tua serva, porque esta igreja, meu Pai, será como a profecia que o Senhor falou para Isaías: uma cidade forte, uma coluna de ferro, um muro de bronze. Senhor, faça neste lugar, meu Pai, faça neste lugar Faça Deus. um verdadeiro manancial e uma casa de adoração. E que a partir de hoje, meu Pai, o teu povo venha te adorar com o espírito e em verdade, Senhor. Coloca o espírito de ousadia, meu Pai. Coloca o espírito de ousadia, Senhor. Coloca o espírito de ousadia, meu Pai. Repreende, Senhor, toda dúvida. Repreende toda dúvida maldita, Senhor. Toda dúvida maligna, meu Pai. Moisés falou: enviarão porque eu sou gago. O Senhor falou: é você que vai. Jeremias falou: não prego mais. Mas no final ele disse: eu não posso, porque a tua palavra queima em meus ossos e arde como fogo. Que a palavra do Senhor venha arder como fogo em vossos corações. As palmas para o nosso Senhor Jesus.